Olá, meus amigos. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Falar de um negócio que eu acho que você gosta e tal, que você cuida ou não cuida. Dinheiro, grana. Eu tenho aqui um querido amigo, o Júlio Oliveira, um consultor financeiro, pessoa que eu aprendi a admirar, a aprender a cada conversa, e ele vai mostrar um pouquinho do conhecimento dele aqui pra gente. Júlio, prazer em te receber aqui. Muito prazer, Flávio. Estar entre amigos é muito bom. É muito bom. Eu te defini como um consultor financeiro. É isso mesmo? O que é um consultor financeiro? É isso. O consultor financeiro ele pode ser denominado também como um planejador financeiro, né? Então, o consultor ele é mais voltado para empresas, né? Geralmente, os consultores atuam dentro de empresas, ajudando na parte de estruturação financeira mesmo, na parte de tributos, e o planejador financeiro ele é mais na parte de pessoa física e famílias, né? Então, eu acabo atuando no modelo híbrido, que é eu faço consultoria financeira para empresas e para famílias. Então, o objetivo principal é ajudar aquela família que tem algum recurso que está sobrando, investir, né? Então, quando a gente fala em investimento, pensa logo no mercado financeiro, mas pode ser aumentar o negócio próprio, né? Ou então abrir um primeiro negócio, ou para aquelas famílias que estão endividadas, né? Então, bem, eu estou endividado, como é que eu faço para poder me reorganizar e voltar ali à normalidade, né? Que é não ter dívida, ainda mais num país como o Brasil, que a taxa de juros é muito alta. Um consultor financeiro tem uma formação específica para consultor financeiro? Ou você é formado numa outra área e você se especializou nessa matéria? Eu sou formado em administração de empresas e passei por consultoria fiz comércio exterior no Canadá e eu fiz uma formação sim em planejamento financeiro e é uma especialização focada em atendimento em famílias. Porque na verdade como eu vim no mercado financeiro, né, vim de banco, acaba que você tem um perfil um pouco mais agressivo, né? Eu gosto muito de ações. E quando você pega o perfil brasileiro, a média, nós somos conservadores, né? Então o brasileiro gosta muito de imóveis, gosta muito de investimentos em renda fixa, né, que tem um risco menor. Eu sou E meio assim, então eu estou dentro da média, né? então essa formação, com essa formação você começa a atender clientes e entender qual é o objetivo de cada família à frente do seu próprio objetivo, enquanto consultor. Então você tem que ter uma linha bem neutra para não botar a forma, né, a sua cultura de investimento na cultura do cliente, Meio que assim, não importa o que você pense, sim o que ele quer receber. o que ele quer receber, né? Então o objetivo sempre, a gente fala que nós somos consultados, mas obviamente a gente vai trazer várias informações para tomar a decisão, e a decisão final é do cliente. Então o cliente vai tomar a decisão pautada em números, em decisões inteligentes, seja ela de investimento, seja tributária, seja de dívida. Tem gente que está pensando em sucessão patrimonial, tem gente que está pensando em montar uma holding patrimonial também, né? Então depende muito de cada necessidade, cada momento de cliente. Pelo que eu estou entendendo, Júlio, não existe um bom investimento ou um mau investimento. Existem perfis diferentes e o que pode ser muito bom para mim pode não ser muito bom para você ou para quem está nos vendo. É isso? É isso, não existe o produto ideal para todo mundo. Depende não só de cada perfil, depende também do momento de vida. Então, o Flávio Prado com 30 anos tinha um momento de vida diferente do Flávio Prado atual. Claro. E vai ter um perfil diferente daqui a 10, 20 anos também. Então, o que a gente faz é entender o seu momento de vida, junto com o da sua família, não só o seu, mas dos seus filhos, né, do seu momento também profissional, e a partir dali a gente começa a criar um planejamento financeiro que vai satisfazer todos os seus objetivos. Então, assim, perguntas que a gente ouve no dia a dia, né? Ah, melhor ter um carro alugado do que comprar um carro, melhor ter um imóvel e não alugar. Isso aí, então, é meio vago, né? É vago. A gente faz uma análise individual de cada cliente. Obviamente, tem alguns perfis. Então, quando você vai comprar um apartamento, você tem um benefício. Você pode reformar, né? Você pode usar daquele apartamento como você quiser. Diferente de quem aluga. Você acaba, para fazer uma reforma, você tem que pedir autorização para o proprietário. Então, existem características que são fixas entre comprar e alugar.
Porém, a decisão sempre varia de cliente para cliente, momento a momento de cada um. É muito específico, é tailor-made mesmo. Então, é porque depende do que a pessoa quer, a maneira como ele vai se comportar. Eu acho que muito isso, é bom ter um carro alugado, é bom ter um carro próprio. É difícil, né? Eu me pego muitas vezes pensando a respeito, e eu não cheguei a conclusão nenhuma, para te falar a verdade, se é melhor de um jeito ou de outro. Falando em financeiro, a gente consegue calcular, né? E te entregar assim, um cálculo que vai te satisfazer. Dá para calcular. Dá para calcular. Só que a gente tem, entre comprar o carro e alugar, e a casa própria também, a decisão que mais vai pesar não é o financeiro, é o emocional. Então, vou dar um exemplo do meu pai. Se eu falar, pai, vende o seu apartamento, o qual você mora hoje, e vai morar de aluguel. É assim, é inaceitável, né? Culturalmente falando, para alguns clientes que são alguns clientes mais jovens, né, de maneira geral, morar de aluguel faz parte. E comprar um imóvel às vezes não faz sentido. Por quê? A configuração patrimonial e da família daquela pessoa, por dar um exemplo, minha família, que está em crescimento, comprar um imóvel hoje ele pode durar 2 anos para mim. E não faz sentido. Você vai comprar um imóvel geralmente é um exercício de longo prazo pelo tamanho do negócio. Então, o que a gente faz é ajudar as pessoas a tomarem decisões voltadas, claro, para o financeiro, mas que também vai satisfazer os objetivos emocionais dela. Então, se hoje você tivesse, por exemplo, sei lá, um número de filhos definitivo, talvez 2 anos a mais, a sua empresa já da maneira que você queria, talvez fizesse sentido você comprar um imóvel. Sim, porque... A mesma pessoa. A mesma pessoa, porque às vezes eu não tenho... Por exemplo, na minha empresa hoje eu invisto muito. Então, comprar um imóvel hoje é imobilizar meu patrimônio, né? Além do aumento familiar. Então, para mim, não faz muito sentido. Além de, sim, você acaba mudando muitas vezes. Eu tenho 34 anos e eu já mudei 17 vezes de casa. Né? Por quê? Tanto questão educacional. Então, quando eu era mais novo, eu mudei algumas vezes com meus pais, né? Meus pais... Minha mãe morava numa cidade, foi para outra. Né, morava no interior do Rio, Volta Redonda, foi para Juiz de Fora. Isso fez a gente mudar algumas vezes. Também o upgrade da família, né? A gente vai melhorando ali a questão de moradia. Mas depois que eu fiz 18 anos, eu fiz administração de empresa e fui morar no Canadá. Então, só no Canadá eu mudei 2 vezes dentro do Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o interior do Rio e depois eu vim para São Paulo. Então, em São Paulo, sim, você muda por conta de localização da universidade, você muda por conta de localização do emprego. Então, a locação, ela tem essa facilidade de mudança, né? Você não precisa esperar algum comprador para você poder ir para um outro imóvel. Né? E depois eu me casei, então a configuração entre os meus 18 aos 34 anos, cada imóvel fez sentido durante um período. Então, às vezes, quando eu falo isso pro meu pai fala, compra um imóvel próprio. Eu falo, pai, não adianta. Né? Você vai me fixar em um local e ainda vai imobilizar todo o meu patrimônio, o que não me permitiria fazer alguns investimentos. Então, esse é um perfil do Júlio, que é diferente do Flávio, que é diferente, né, do João. Então, Do seu pai. Que é diferente do meu pai. Então, o que a gente faz é buscar eficiência financeira, não só em tomar as decisões, mas também tributárias. Né? Então, agora, final do ano, quem recebe mais de 100 mil reais em média, consegue abater 27,5% de imposto de renda. Então, isso com um instrumento simples, que é o PGBL, é uma previdência privada. A grande maioria da população não sabe, né? Não tem essa informação. O que traz um aumento de imposto. E no outro ano a gente já tem ali matrícula, tem IPTU, tem PVA, né, das crianças. Então, quando você começa a ver ainda um imposto alto, começa a faltar dinheiro. Então, muitas das vezes o que eu observo não é falta de dinheiro, é falta de organização financeira que traz esse cenário de endividamento, né, ou de ansiedade ali das famílias de não conseguirem exercer ali os projetos de vida. Você fez administração de empresa, fez vários cursos, mas eu não sei se existe curso de consultor financeiro. Como é que você se descobriu? Porque eu tenho certeza que quando você tinha
7, 8 anos, quando eu perguntava, o que você vai ser quando crescer? Você fala, quero ser consultor financeiro. Claro que não. Como é que você descobriu isso? Eu sou formado em administração, né? Então eu passei por banco. Meu primeiro emprego foi com meu pai. Meu pai tinha uma pequena empresa de construção civil. Entrei como auxiliar administrativo ali, ajudando a pagar contas, né? Aquela empresa pequena que todo mundo faz tudo. Sim. E aí, da empresa do meu pai, eu saí e fui pro banco. Então eu entrei como estagiário, que ele possa te ajudar, né? Ficava ali no caixa eletrônico, ajudando os idosos a mexer no caixa eletrônico, sacar, né? Todo aquele... Também tinha parte de vendas. E no banco, eu não gostava, porque eu olhava os mais velhos, né? Eu olhava quem tinha ali 40, 50 anos de profissão, tava todo mundo tomando tarja preta. Então, é um mercado que a alta demanda de metas faz mal para o profissional. Então, é uma baita escola, tá? Então, para quem está começando no mercado financeiro é ótimo, mas no longo prazo é muito danoso, né? Pela pressão, pela quantidade de metas, e tem uma outra característica que é a venda de produtos ruins, que é o que dá remuneração para o banco. Então, no banco, eu percebi que eu gostava de trabalhar com dinheiro. Só que eu tinha um conflito porque eu tinha que vender produtos ruins ali dentro da agência bancária, né? Depois eu fui promovido, fui super bem dentro do banco. Então, mais ou menos ali em 2012, eu saí do banco. Foi quando eu fui morar no Canadá, fiz pós-graduação no Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, eu já vim para o fundo de investimento do mercado imobiliário. E aqui eu gerenciava uma carteira, né, de recebíveis. Então a gente vendia, comprava terrenos, permutava com construtoras grandes e ali a gente tinha uma carteira de recebíveis. Então as pessoas compravam os imóveis e a gente ia recebendo. Mais ou menos ali em 2014, 15, a gente teve uma crise financeira e as pessoas estavam devolvendo os imóveis. Sim. Então a gente vendia imóveis na época com valores de hoje em torno de 700 a 1 milhão, né? E tinha imóveis até de 20 milhões de reais. O que me assustou foi, quem comprava imóvel de 20 milhões de reais também estava devolvendo. E eu pensei, bem, na minha cabeça, se você compra um imóvel de 20 milhões de reais, não faz sentido você devolver, você tem dinheiro para comprar. Claro, claro. E a resposta é não, né? Então, quem faz muito dinheiro, quem tem uma remuneração muito alta, também tem problema financeiro. E eu descobri nesse fundo que eu estava. E eu comecei a ajudar os clientes a se organizarem, e um chefe meu também recebia muito bem, e ele tinha dificuldade financeira. E ele foi meu primeiro cobaia ali, né? Então ele era do mercado imobiliário, muito conservador, e aí eu comecei a olhar como que Mas esse é um dom, você não fez? A sua pós foi para fazer esse tipo de trabalho? A pós no Canadá foi uma pós que não tem muita relação, foi comércio exterior. A minha formação em consultoria financeira foi já aqui em São Paulo, no Brasil. Curso, é. Então eu comecei a ajudá-lo. Então eu falei, bem, eu vou organizar. Eu sempre fui muito organizado com minhas finanças e isso refletiu um pouco na minha profissão. E aí eu comecei a organizar as finanças pessoais dele. Primeiro mês ele começou a guardar, na época, 7 mil reais. Falei, opa, isso aqui dá resultado. E ele também... E eu falei, bem, eu posso te cobrar, né, para eu poder fazer isso? Ele começou a me remunerar e começou a sobrar dinheiro. Ele falou, bem, vou comprar imóvel. Eu falei, não, mas você já tem um monte de imóveis aqui, tá na hora de você investir em ações, que era o meu mercado. E aí eu comecei, ele falou, não, ações eu não invisto. E aí foi quando eu busquei uma formação, né, em planejamento financeiro. E nessa formação, eles me convidaram para trabalhar. Então eu saí do fundo que eu trabalhava e fui para uma empresa de consultoria financeira. Isso já era ano de 2016 para 2017. Eu fiquei pouco tempo e logo resolvi abrir minha própria empresa, que é a Blue Finance. Então hoje a gente atua tanto na região Rio-São Paulo, né, que é o eixo Rio-São Paulo, quanto regiões mais distantes. Então temos clientes em Mato Grosso do Sul, temos clientes em Londres, em Miami, mas o objetivo sempre é organizar as finanças e nunca venda de produtos. Tá? Então, o produto financeiro ele tem que vir como uma necessidade do cliente. E o que eu vejo no mercado, Flávio, é que os produtos estão vindo primeiro. Então, Flávio, vem cá, compra um seguro aqui porque isso vai te fazer bem. Não, primeiro entende a necessidade e depois sim entra com algum remédio. Né? Então, eu tenho visto que as pessoas têm tomado muito remédio
antes de entender o que realmente precisa. Então, nosso mercado financeiro hoje tá nesse sentido. A sua remuneração específica, quando você é consultor, você ganha um valor determinado, né, previamente combinado, e você ganha alguma coisa em cima do investimento que a pessoa faz? A gente tem algumas formas de remuneração. Uma delas é a mensal. Então, eu costumo dizer que o gerente do banco é pago pelo banco para levar dinheiro para o banco. E existe a forma que o cliente pode contratar a gente. A família contrata o nosso escritório no modelo de family office, multifamily office. Então, a gente trabalha para essa família e a gente não recebe nenhum tipo de remuneração. Toda remuneração que essa família fizer de investimento, ela recebe em forma de cashback. É um modelo que a gente tem de transparência. De dizer, bem, a gente só Deixa eu recebe... entender bem, vamos lá. Você indica determinada ação para a pessoa. Sim. Aí ela compra. E aí, o que acontece? Tem que tomar cuidado, porque a gente não, enquanto consultores, a gente não pode indicar algum tipo de investimento. Ah, tá. Tá? Então, quem faz essa indicação são os gestores. Certo. Eles sim podem olhar um produto financeiro e indicar. A gente, enquanto consultor, a gente pode falar, bem, você deveria ter tantos por cento em ações, até tantos por cento dentro do seu perfil. Então, a gente entende o perfil de investimento e delega essa função de investimento para um gestor. Esse gestor monta a carteira de investimentos para esse cliente e aí sim é feita a aplicação. E algumas vezes a gente é remunerado sim. Só que quando o cliente contrata a gente não cobra pelo investimento, nós cobramos só um valor mensal, que é combinado previamente, e aí tudo que a gente recebe de comissão é devolvido para o cliente. Esse é o primeiro modelo. Ah, entendi. A comissão que você receberia, por exemplo, do consultor, você devolve para o cliente, é Eu isso? devolvo para o cliente. E tem um outro modelo, que é os clientes que têm bastante volume financeiro, eles remuneram só pelos investimentos. Então eles falam, ó, não vou te pagar nada por mês, mas eu tenho um valor aqui para aplicar e você tira desse valor a sua remuneração. Então, existem esses dois modelos que funcionam muito bem hoje no Brasil e que tiram um pouco também o conflito de interesse, que é a venda. Nesse caso, você é remunerado em cima do lucro Eu sou remunerado em cima do patrimônio. do patrimônio. Do patrimônio. Então, o gestor faz a gestão patrimonial, eu faço o planejamento, né, a organização financeira, e nós somos remunerados através do patrimônio que o cliente tem. Portanto, você pode estar trabalhando para mim e trabalhando para o seu pai, fazendo o mesmo trabalho e ganhando valores diferentes de acordo com o modelo que for escolhido. Sim. Porque não cabe a pergunta é caro ou barato, porque aí depende muito da maneira como você administra, certo? É isso? É isso. E assim, o que a gente costuma dizer, não faz sentido você me pagar mais do que realmente eu cobro. Então, bem, o que a gente vai entregar de valor tem que ser maior do que o valor que a gente cobra. Então, Não pode dar déficit. não pode déficit, exatamente. Então, sempre a conta fica boa para o cliente, sempre, numa contratação. Então, às vezes é um cliente que faz muito câmbio, então a gente consegue taxas boas. Às vezes é um cliente que está investindo em banco, né, que geralmente tem uma rentabilidade baixa, a gente consegue melhorar a rentabilidade. Às vezes é um cliente que a gente consegue reduzir o imposto de renda, né, através de... a gente fala que tem a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão, a gente abaixa o imposto de renda daquele cliente de forma legal, sem sonegação. Às vezes é um cliente que está tomando decisão errada entre comprar e alugar o imóvel, igual a gente estava falando no início. Então a gente ajuda a organizar, e o nosso público são pessoas normais, pessoas que estão trabalhando ali o dia inteiro e que realmente precisam de ajuda para tomar uma decisão. Casais, né, meia idade. A gente tem clientes, na verdade, de 20 anos até 80 anos de idade, é bem amplo. Não precisa ser rico para ter um consultor financeiro? Não. Na verdade, o mercado ele é excludente. Quanto mais rico você é, mais bem assessorado você é. Sim. Né? Então, melhores são suas taxas, né? É o barganha. A pessoa que vai comprar uma maçã, vai comprar uma carreta de maçã, paga mais barato na carreta Claro. de maçã. No mercado financeiro é igual. Quando você vai para o modelo de consultoria, obviamente que você precisa ter uma renda, né, para contratar, existe um custo, mas não existe valor caro, porque a gente sempre entrega mais do que a gente cobra. Né? Você praticamente se auto-remunera. É quase isso. É isso.
Você vai gerar um dinheiro para a pessoa que vai pagar aquilo que você vai receber. Ou seja, ainda vai sobrar. Você não tem, a pessoa não vai tirar mais dinheiro do bolso para ter um consultor. É isso. É isso. Então a gente trabalha muito com médicos. Então médicos acabam tendo uma remuneração um pouco maior do que a média da população e são desorganizados. Né? Na faculdade eles não têm nenhum tipo de formação, né? Financeira. Assim como as outras profissões. A gente tem também alguns atletas, então a gente cuida de algumas carteiras. O atleta tem uma carreira curta, né? E assim, muitas vontades, né? Às vezes ajuda a família, ajuda ele mesmo. E é um meio que o dinheiro circula muito, então ele acha que o dinheiro dá para sempre. Então é comum, não só no Brasil, mas no exterior, ver atletas, ver atores que têm uma carreira curta, que ganharam muito dinheiro e voltaram para a pobreza, hoje estão endividados. Nesse local onde você está sentado, o Miller disse exatamente o que você está dizendo. Ele falou assim, eu ganhei muito dinheiro, mas eu não tinha ninguém para me orientar. Tá aí no podcast, procura a entrevista com o Miller que vocês vão ver, uma entrevista muito legal, onde ele confessa, falou, perdi tudo que eu ganhei porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. De repente ele começa a ganhar muito dinheiro, né? Mas ele era um menino humilde que não teve um ensino suficiente, eu não estou nem falando de escola, não, um preparo suficiente. Eu mesmo, quando eu saí do meu bairro e comecei a ganhar algum dinheiro a mais, eu não sabia direito o que fazer, né? Infelizmente, no Brasil, já virou lei, tá? Então a educação financeira é obrigatória. Só que o que acontece a gente não tem professores formados, né, capacitados para dar esse tipo de aula. Sim. Então o que acontece as pessoas crescem, se formam, ganham dinheiro, mas não sabem lidar com dinheiro, além de ser um tabu. Né? A gente fala que o Brasil é um país que ainda não valoriza as pessoas que ganham dinheiro e que sabem lidar com dinheiro. Assim, quem lida com dinheiro muito bem é a pessoa mais eficiente e que realmente soube aproveitar ali não só o quanto que ganhou, mas o quanto que gastou. Então, o nosso trabalho é ajudar, auxiliar as famílias que têm dificuldade com relação financeira, seja para investimento, seja para dolarização, seja para algum tipo de seguro, seja para algum tipo de dívida ou para alguma aquisição. Então, Júlio, eu quero comprar um imóvel, qual que é o valor que eu posso comprar? A gente chega nessa resposta. Então, posso comprar um imóvel de 200 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões? Varia. De pessoa para pessoa, de momento para momento. Então, você nunca vai dizer não compra o imóvel. Eu vou dizer sempre, você pode comprar até X valor. Então, esse é o recomendado. Então, é muito parecido com o serviço médico. Então, olha, tô vendo aqui, você tá ou nutricionista, né? Você não deve comer um brigadeiro. Mas, se você comer, você vai engordar um pouco mais. Então, você saber o que vai acontecer. Você precisa saber o que vai acontecer. Você não deve comprar um imóvel muito caro. Se você comprar, vai faltar dinheiro lá na frente. Você tá ciente disso? Tô. Então, pode comprar. Pode comprar. E criptomoeda? Você trabalha com criptomoedas? Porque assim, a cripto, eu conheço pessoas que amam e pessoas que não podem nem ver, né? Ficam apavoradas. E muita gente diz, a criptomoeda ela é uma armadilha. Ela é uma armadilha, ela é o vilão da história, não é. Como é que um consultor do teu nível entende esse investimento? É um investimento. A criptomoeda, ele pode ser um investimento, pode não ser um investimento. Né? Então, vou trazer aqui um ativo semelhante. Quando você compra outras moedas, por exemplo, o dólar. Se você comprar $1.000 hoje, vão passar 100 anos e esses $1.000 vão continuar sendo $1.000, então ele não rende. Isso acontece também com as criptos. Então, de maneira geral, não é um investimento, é uma posição que você faz no seu patrimônio. E a nossa recomendação, né, assim, não é recomendação, mas olhando o perfil médio dos clientes, o que a gente coloca é 5% do patrimônio, no máximo. Por quê? A criptomoeda pode vir a valorizar muito, igual aconteceu agora, né, nesse último mês, né, onde o Bitcoin tá subindo muito, ou ele pode sumir, né, pode por algum motivo desconhecido sumir, ou ele pode ser, a corretora pode ser hackeada, você pode perder a chave, né, da sua carteira. Então existem riscos que podem te trazer a zero. Então a cripto, quando a gente fala de maneira geral, é hoje o ativo mais arriscado para fazer uma aplicação, porque você pode realmente perder tudo.
Existem outros que você pode perder e ainda de sair devendo. Mas a cripto, a gente gosta de trabalhar, mas sempre explicando ali quais são os riscos que podem trazer esse cliente a perder 100% daquilo que ele aplicou na cripto e o que pode também fazer o cliente a ficar milionário. Então, é importante, na nossa visão, ter uma exposição, mas não muito grande. Ela é agressiva, é um investimento agressivo, né? Que é definido como agressivo. Ou seja, você precisa ter um perfil agressivo, digamos assim. Ele é agressivo, né? Existem algumas pessoas que vão muito mais, tem gente que vende imóveis, vende carro e compra Bitcoin. É doideira, né? É doideira, depende, porque quando sobe, todo mundo fica feliz. Né? Então, se o Bitcoin subiu, você fala, foi muito bem. Se cai, você começa a ter a frustração. Eu acho que todas as posições, né, o objetivo do planejamento financeiro é trazer segurança, né, de que, bem, o que você está fazendo hoje, daqui a 1, 5, 10 anos, vão te trazer frutos. Então, toda posição, não só em cripto, pode ser em ações, pode ser em renda fixa, pode ser em imóveis, né, que é muito conservador. Uhum. Não é legal. Então é legal a gente sempre diversificar, que é aquela história de todos os ovos numa cesta só. Se a cesta cair, você não pode ficar sem ovo. Então a gente diversifica para você não correr o risco de ficar sem dinheiro. Como é que a pessoa entra em contato com você, Júlia? Bem, a gente tem tanto o WhatsApp, tanto o site. Eu vou indicar o site, que é o www.bluefinance.com.br. Tá? A gente fica tanto no Jardins quanto na Faria Lima. A gente atende online, então, para clientes que estão fora da cidade de São Paulo. No eixo Rio e São Paulo, a gente manda um consultor até a casa, ou até o escritório, né, desse cliente, ou podemos também fazer via videoconferência. Então é a forma como a gente trabalha. E eu fico muito feliz da Blue Finance estar com a gente aqui. Eu quis mostrar quem é o responsável, mostrando seu alto grau de conhecimento. Muito orgulho de ser seu amigo, de tê-lo aqui com a gente no nosso podcast, só vai nos enriquecer. E, obviamente, voltaremos várias vezes a conversar, porque eu tenho certeza que as pessoas vão começar a fazer perguntas e eu vou te chamar para você responder. Legal. Podem fazer perguntas aqui, né, embaixo no YouTube. A gente vai... Eu me disponibilizo a responder. E, obviamente, se quiserem o meu contato, podem entrar pelo site, que lá a gente também tira as dúvidas, faz uma consultoria financeira, faz um diagnóstico financeiro para quem acha, para poder ver como é que você está indo na vida financeira. É um método legal de começar. Bacana. Prazer em receber aqui o Júlio. Muito obrigado e bem-vindo ao nosso grupo de amigos e de patrocinadores, de apoiadores. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Um abraço. Valeu. Um abraço. Júlio Oliveira, da Blue Finance, que agora está com a gente também no podcast Entre Amigos. O nosso convidado de hoje, você gira que o homem tem bastante conteúdo, né? Um abraço.